Boa noite. Boa noite. Okay, I can talk. Yeah, I first came to Brazil in 12 years ago. A primeira vez que eu vim para o Brasil foi 12 anos atrás. And came to Thomas and Kathy's home 12 years ago. 12 anos atrás eu vim para casa. And it was one of the most remarkable weeks of my life. E foi uma das semanas mais notáveis da minha vida. I was in one of the most remarkable prayer meetings of my life. Eu estava em uma das reuniões de oração mais marcantes da minha vida. There were just 6 people. Porque tinha 6 pessoas. Remember this? Lembra disso? Incredible. Incrível. It was incredible. Foi incrível. It was worth the whole trip. Valeu a viagem toda. But I've come to love the Brazilian people. Mas eu já passei a amar o povo brasileiro. And I love the worship of the Brazilian E eu people. amo a adoração do povo brasileiro. Actually, I love Jesus. Na verdade, eu amo Jesus. I forgot your name. What's your Eu name? esqueci seu nome. Eliezer. We met before, right? Nós nos conhecemos antes. Okay, so this is the first time I Então, a met primeira you. vez que eu sou You look familiar. Você parece familiar. So, yeah, I'm an old guy now. Eu sou cara velho agora. And when I was in Tremembé, I said to the people there, I said, I'm almost dead. Eu em Tremembé, falei com uma galera lá, estou quase morto. I said, oh, no, don't say that. Eles disseram, não diga isso. I said, you're almost dead too. Eu falei, vocês também estão quase mortos também. Right? Sim. The Bible says that we just live for one breath. A Bíblia diz que nós vivemos por fôlego. So we want to live well in the one breath that we have. Nós queremos viver bem com esse fôlego que nós temos. I want to finish this journey well. Eu quero terminar essa jornada bem. I'm going to tell you a little bit of my story today. Vou dizer pouquinho sobre, contar pouquinho da minha história. Because it's a great story. Porque é uma grande história. Not because of me. Não por minha causa. It's a great story about Jesus. É uma grande história sobre Jesus. There are many great stories about Jesus all through this room. Nessa sala existem várias grandes histórias sobre Jesus. Am I right? Estou certo? Amen. Many great stories about Existem Jesus. muitas histórias grandes sobre Jesus. And Eliezer's life. E na vida de Right? Eliezer, não é Am I verdade? right? Estou certo? Okay, good. Então, tá bom. So let me tell you what happened to me a few months ago. Então, permita que eu conte o que aconteceu comigo alguns meses atrás. Now let me start. I'm going to start about 10 years ago. Eu vou começar por volta de 10 anos, na verdade. I was on an island in Thailand. Eu estava em uma ilha em Tailândia. Have you been to Thailand? Já estiveram em Tailândia? Come with me. Estiveram comigo. But I met this Dutch woman Eu encontrei com uma holandesa, whose name was Mariella, que o nome dela era Mariela. and she was a missionary in Tibet. E ela era uma missionária em Tibete. This is a very difficult place. É um lugar muito difícil. But she was also a PhD linguist. Mas também ela tinha um PhD em linguística. She was very Em smart, letras. Ela era muito inteligente. and she was a prophetess, E era uma profetisa. and she was a little bit peculiar. E ela era um pouco peculiar. She's wonderful, Ela era maravilhosa, but a little peculiar, mas um pouco peculiar. like you, Assim como vocês. right? Sim? We're wonderful, Nós somos but a maravilhosos, little peculiar. mas somos um pouco peculiares. And I formed a good relationship with her. Aí eu formei um bom relacionamento. And then I didn't see her for 10 years. Aí passei a não vê-la por 10 anos. And I saw her last year in Texas. Em Texas eu a vi novamente, ano passado. It's right near Thailand. É bem próximo a Tailândia. And so we developed a relationship. Então desenvolvemos um And relacionamento. she's one of these people, she says, I want to pray for you. E ela é uma daquelas pessoas que ela diz assim, quero orar por I você. said, good. I need all kinds of Eu prayer. digo, ótimo, eu preciso de teu And oração. so we wrote an email, Então nós trocamos e-mail. and she knew that I was coming to Brazil. E ela sabia que eu viria ao Brasil. And so she wrote me a special email. Então ela escreveu um e-mail especial para mim. She said, when you go to E Brazil, ela diz, quando você vai ao Brasil,
God wants to give you a particular word for every place you go. Deus quer te dar uma palavra específica para cada lugar que você for. And I thought, Aí eu pensei, because what I wanted to do was just give all the, I had just come back from Poland. porque o que eu queria fazer era o seguinte, eu tinha acabado de voltar de Holanda, It was really, Polônia, it was really good in Poland. e foi ótimo em And I Polônia. said, I'll do the same thing in Aí Brazil. eu falei, eu vou fazer exatamente isso no Brasil. And then this Dutch Aí prophetess vem essa holandesa, profetiza, says, you can't do that. e ela disse, você não pode fazer isso. So I said, well, this is going to be harder, Aí eu falei, isso vai ser mais difícil, but maybe it will be better. mas talvez seja So melhor. I was seeking the Lord. Então eu estou buscando o Senhor. I said, Lord, I'm going to be in, where are we? Aí eu disse, eu vou estar Nova em Lima. onde estamos? Nova I'm Lima. going to be in Nova Lima for just one meeting. Eu vou estar em Nova Lima em uma reunião apenas. What do you want to say to these O people? que o Senhor quer dizer para esse povo? I think I know what he wants to say. Eu acho que eu sei o que ele quer dizer. But I tell your father, I'm arrogant, so I don't know. Mas eu sempre falo com seu pai, eu sou arrogante, então não sei. So I want you to turn, if you have a Bible, I want you to turn your Bible to John chapter 1. Se tiver na sua Bíblia, eu quero que você abra em João capítulo 1. And I'm going to read Abre seus celulares. this whole, what did you say? Você não tem noção. This part of John is called the prologue. Essa parte de João é como se fosse um prólogo. Is that how you say it in Portuguese? Prologue. Prólogo, é prólogo. Isso. Okay. Prólogo. So this is an amazing, John 1. João capítulo 1. And this is an amazing section of Scripture. Essa é uma parte das escrituras surpreendente. So I'm going to have James read verses 1 to 4. E vou pedir ao James que leia o versículo 1 a 4. Let's just read that first and I'll do that. Aí depois nós vamos ver. No princípio era aquele que ia falar. E ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. So who is John talking about here? Sobre quem o João está falando aqui? Who? Jesus, right? Jesus, That né? he is the Word of God. Que ele é a palavra de Deus. He is the expression of God. Ele é a expressão de Deus. In fact, all of creation is the expression of De God. fato, toda a criação é uma expressão de And you are the Deus. expression of E God. você é a expressão de Deus. What John is really saying is Jesus is everything. O que João está querendo dizer é que Jesus é tudo. He's the beginning of Ele everything. é o início de tudo. And if we don't understand him that E se way, não o compreendemos dessa forma, we will live a confused life. nós vamos viver uma vida confusa. I lived Eu a vivi very confused life em uma vida muito confusa for 22 years. por 22 anos. And this woman asked me to go to church with her. E essa mulher me pediu que eu fosse à igreja com And I ela. said, no, I'm an atheist. E eu disse, não, sou ateu. And I thought that would be the end of that. E eu pensei, And she asked me to go to church again. Aí ela me convidou de novo. And I thought, she looks smart, Aí eu pensei, ela parece ser esperta, but she doesn't know what an atheist is. mas ela não sabe o que é um ateu, Right? certo? We don't go to church. A gente não vai à igreja. Why would we go to church? Por que um ateu iria à igreja? Okay, I thought, well, okay, she's nice, but she's not so smart. Eu pensei, tudo bem, ela é gente boa, mas ela não é tão inteligente assim. So, she asked me to go to church again. Então ela me convidou outra vez. And I said, no. E eu disse, não. And she asked me again. E ela pediu de novo. I said, no. Aí eu disse, não. The fifth time she asked me, she said, would you like to come to my baptism? A quinta vez que ela me convidou, ela disse, você gostaria de vir ao meu batismo? She was a new Christian. Ela era recém-convertida. And I said, no, I'm busy. E eu disse, não, eu estou ocupado. That would seem to me to be very embarrassing. Para mim, isso parecia ser uma situação muito She was vergonhosa. 22, Ela tinha 22 anos, and she was going to go underwater. ela ia ser mergulhada em água. I didn't want to see that. Eu não queria ver isso, não. I thought, that's just crazy. Eu disse, isso é loucura. So I thought, this is over now. E eu pensei, agora acabou She's isso. baptized. Ela vai ser batizada. She'll leave me alone. Ela vai me deixar em paz depois disso. She asked me again, Mas aí ela me pediu would you outra like to come to vez. church with me?
você quer ir para And I said, E eu disse, yes! sim! Because that was the only way she was going to stop asking me to go to Porque church. essa era a única forma que ela ia parar de me contar para ir à igreja. So I said, okay, good. This will be fun. Eu falei, tá bom então. I was raised Roman Catholic. Eu fui criado católico I've been an apostólico. atheist for 4 years. Fui ateu por 4 anos. I didn't know what the Protestants did. Eu não sabia nada do que os protestantes Ok. faziam. Então, vamos lá. So I got up, we went to church, and it was terrible. Aí eu levantei, fui para a igreja e foi horrível. É terrível. The people dressed weird. O povo vestia de maneira estranha. They sang bad songs. Eles cantavam músicas horríveis. Everything they did made me uncomfortable. Tudo que eles faziam me tornava mais I inconfortável. felt sorry for them. Eu tinha dó I deles. said, I think they should all go to a mental hospital. Eu pensei assim, eu acho que todos eles deveriam ir para um asilo de espírito. These people are crazy. Esse povo é doido. And then at the end of the service, the pastor said this. Aí no final dessa reunião, o pastor diz o seguinte. Bow your head and close your eyes. Baixa a cabeça, fecha os olhos. Everybody went. E todo mundo fez. E eu fiz igual. Que poder? And I don't know what he said except one sentence. Eu não sei nada do que ele disse, exceto uma frase. One sentence. Uma frase que vai. He said, Jesus Christ Ele disse, Jesus Cristo can give you a new start in your life. pode te dar um novo começo na sua vida. And I was cut in half. E eu fui dividido. And I thought, I don't believe that. E eu disse, eu não acredito nisso não. And inside my head, I said, I believe that's true. Aí dentro da minha cabeça eu pensei, realmente isso deve ser verdade. And I fought that for a week. Aí eu batalhei com isso por uma I semana. can't do this. Eu não posso fazer isso. But my life was a mess. Mas a minha vida era uma I bagunça. really needed a new start. Eu realmente precisava de um novo But começo. Jesus was the last person in Mas the world Jesus era a última pessoa no that I mundo wanted any que relationship eu with. queria me relacionar com ele. Long story. A week later- uma história A longa. week later, I said, okay, I surrender. Uma semana depois eu I disse, said, "All right." ok, eu me rendo. Eu disse, tá bom, All right. tá bom, Tá bom. tá bom. And I gave my life to Jesus. E dei a minha vida para Jesus. And I knew Eu sabia this was real. que isso era verdadeiro. I walked in Eu entrei to a different kingdom. para um outro reino. You know what? Sabe de uma coisa? This is all real. Isso é tudo real. This is more real Isso é mais real than the hill out of that mountain. do que aquela montanha ali na frente. The reality of Jesus A realidade de Jesus is the deepest reality of the world. é a realidade mais profunda do mundo. It's what John was talking about. É disso que João estava falando. In the beginning No princípio was the Word. era o verbo, a palavra. The Word was E God. a palavra era Deus. Everything that has been made, E tudo que já foi criado made by man. foi feito por Ele. He owns everything. Ele é dono de tudo. That's what he thinks. É assim que ele pensa. He looks out there. Ele olha lá fora, I see that mountain. eu vejo aquela montanha. I say, wow, it's beautiful. E eu digo, uau, que lindo. He looks at that mountain. Ele olha para aquela montanha He e says, diz, wow, it's mine. ele diz, uau, é meu. Right? Não é? He thinks he owns you. Ele acha que ele é dono de vocês. He owns your future. Ele é dono do seu futuro. He owns your past. Ele é dono do seu passado. He owns your sins. Ele é dono dos seus pecados. You know that Jesus is now the owner of your sins? Sabia que Jesus é dono dos seus pecados? Say thank you, Jesus. Diga obrigado, Amém. Jesus. He's the owner of your sins. Ele é o dono dos seus pecados. He's the owner of your future. Ele é o dono do seu futuro. Então, So I was praying and I said, Lord, what do you want to say to this? então eu estava orando e perguntei, Senhor, o que o Senhor quer dizer para esse povo? And he wanted me to read that first part, but then I'm going to have James read verses 14 to 18. Ele queria que eu lesse essa parte, mas também não pedia ao James que And this is lesse really what I want to talk about. versículos 14 a 18. 18. Well, 14 to 18. Ok. E na verdade é sobre isso que eu quero falar hoje. 12 a 18. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós.
vimos a sua glória, glória como do unigênito. Perdão? 14 unigênito, filho do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Okay, this is very important. Isso é muito importante. What was Jesus, before Jesus was born in Bethlehem, what was he? Antes que Jesus foi nascido em Belém, o que ele era? He was the Word, Ele era a palavra. right? He was the Son of God. Ele era o Filho de Deus. He was Spirit. Ele era Espírito. He did not have a body. Ele não possuía um corpo. God did not have a body. Deus não possuía um corpo. He was Spirit. And then that Word became a human being. Então, aquela palavra tornou-se ser humano. This is so huge. Isso é muito grande. It's such a big understanding É um entendimento enorme that we call it the incarnation. que nós chamamos esse entendimento da encarnação. The Word became flesh. A palavra se tornou carne. The Spirit began to live in a body. O Espírito começou a habitar em um corpo. And for 9 months, E por 9 meses lived inside of a woman viveu dentro de uma mulher, as an embryo. como embrião. Did you know that you all used to live inside of a woman? Sabia que todos vocês viveram dentro de uma mulher? Do you know that? Sabia disso? I think that's amazing. Eu acho isso surpreendente. I used to live inside of a woman. Eu morava dentro de uma mulher. When my mother was about 80 one time, I said to her, Mom, Minha mãe tinha 80 anos, mais ou menos, e eu falei: mãe, I used to live inside of you. eu morava dentro da senhora. And she said, E ela disse: don't say that. não diga isso. I said, but I did, Eu Mom. disse: mas mãe, é verdade. It just was a bad thought to her. Mas para ela foi um pensamento muito ruim. But you did. Mas você viveu. Jesus also lived inside of a woman. E Jesus também viveu dentro de uma mulher. Amazing. He Surpreendente. grew up Ele cresceu in a poor town. em uma cidade pobre. And at the age of 30, E à idade de 30 anos, he came into the world ele se apresentou ao mundo in a very different way. de uma forma muito This diferente. is what John said. É assim que João disse. John said, we saw him. João disse: nós o vimos. And look at verse 14. Veja o versículo 14. John said João disse that he que ele was full. How do you say full? cheio, pleno. Acho que ele é cheio. Okay. Give me these words in Portuguese. What's grace? Cheio, Grace, G-R-A-C-E. Leg. and Okay. yeah, she doesn't. That's Oh. parentheses. The truth? Verdade. V-E-R. Right? Thank you very much. That's all I know. Graça and verdade. Huh? Jesus was full. Estava cheio. C-H-E-I-O. C-H-E-I-O. See? Cheio. Full? Okay. You're the Brazilians. Vocês são os brasileiros. Now I want you to think about this. Agora eu quero que vocês pensem sobre Because isso. John is describing Jesus inside. Porque João está descrevendo Jesus por dentro. Full. Cheio Graça de grace. and verdade. Truth, right? Full. Cheio. Jesus came Jesus veio to
full of grace and truth. cheio de graça. Now, I want you to think about Agora eu something. quero que você pense sobre algo aqui. I want you to think about this as a river. Pensa nisso nessa parte aqui como um rio. Many people, Então muitos they think of these two words pensam nessas duas palavras as kind of opposites. como meio que opostos. Let me describe my wife and me. Quero descrever eu e a minha esposa. I love the truth. Eu amo verdade. I love verdade. Eu amo verdade. Love. And the way I perceive things A maneira que eu percebo as coisas is truth first. é primeiro verdade. So when I was training my 6 children, Então, enquanto eu treinava meus 6 filhos, mostly what they heard from me o que eles mais ouviam de mim is verdade. é verdade. This is the truth. Esta é a My verdade. wife, on the other A hand, minha esposa, por outro lado, was much more full of grace. era muito mais cheia de graça. Now let me ask you a question. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Which is better? Qual é melhor? It's a trick question. É uma pergunta pegada. You have to have both. Você tem que ter ambos. If children are going to be raised well, Se filhos vão ser criados de uma forma, they must have a combination of grace and truth. ser bem criados, deveriam ter uma combinação de graça e verdade. But most of us are stronger in one than the other. A maior parte de nós Is that right? somos Is that right? mais fortes em uma dessas coisas do que Is na that right? Isso é verdade ou não? How many people feel more connected to truth? Quantos de vocês parecem estar mais conectados à verdade? Raise your hands high. Levanta bem a mão. Okay. How about grace? E quem é que acha que está mais ligado à graça? Okay. It's about even. It's about even. É mais ou menos igual. And usually, Na usually, maior parte das vezes, someone who's strong in truth alguém que é forte em marries verdade somebody who's strong in grace. casa com uma pessoa que é forte na graça. You too? Okay. Verdade, não é? Grace and truth. I kind of knew that already. Já sabia disso. But I love the truth people. Eu amo as pessoas de verdade. These grace people are so Esse povo de graça são muito fracos, Não, não, não. emotivos. But I'm teasing. Não, estou brincando. Estou brincando. But what happens here, O que acontece aqui? how many of you know what it means? Do you know what personality profiling is? Quantos sabem o que é fazer perfil de personalidade? How many have ever heard of Myers-Briggs? A quem aqui já ouviu falar de Myers-Briggs? What do you have here in Brazil? Do you have anything like that? De fazer perfil Perfil comportamental. Okay. Profile. Or one of the things that we had, and I taught it in the discipleship school, Uma das coisas que nós tínhamos, eu até ensinei isso na escola de discipulado, and we taught on something called the temperaments. a gente Remember falava that? sobre os temperamentos. Já ouviu You know falar the disso? temperaments? Sim, Okay. os temperamentos. So there's 4 temperaments: Então existem 4 temperamentos. choleric, Tem o colérico, sanguine, sanguíneo, phlegmatic, and melancholic. You have taken the course, haven't já ensinaram isso, né? you? Now, we taught these kids, and that was the first course they got. Aí nós ensinamos isso para esses jovens, foi o primeiro curso que eles recebiam. I didn't like the course. Eu não gostava desse I'll curso. tell you why. Eu vou dizer por quê. Because after about 2 weeks in that course, Porque depois de 2 semanas deste curso, people would start doing this to me. as pessoas chegavam para mim e They falavam said, well, you said that because you're a choleric sanguine. você disse isso porque você é um colérico sanguíneo. I said, no, I said that because I'm Ned Berube. E eu disse, não, eu disse isso porque eu sou Ned Ruby. Right. And so everybody became choleric, Aí todo mundo era melancholic. Now, you know what? Eu disse, sabe uma coisa? Yeah, that's what he said. It is, it's important. É importante, These things are somewhat helpful. essas coisas ajudam. I'm not against them. Não sou contra essas coisas. But when you make them absolute, Mas quando você torna essas coisas algo it's just absoluto, painful, isn't it? se torna This woman has apenas experienced pain doloroso. from this. Esse aqui já experimentou dor sobre isso. Now, but the reality is, A realidade é, we are a mixture. nós somos uma mistura. I said this to James yesterday. Eu disse para o James ontem, Everyone in this room todo mundo nessa is a sala mixture é uma mistura of giftedness de dons, de dotados and dysfunction. e disfuncionais.
Everybody say hallelujah. Todo mundo diz aleluia. Right? You're a mixture. Você é uma mistura. Every one of us. Todos nós. So relax. Então, relaxa. You know, you're all dysfunctional. Vocês são todos disfuncionais. But Jesus Mas Jesus is not. não é No, disfuncional. He's a Savior, Ele é o Salvador and He saves us. e Ele nos salva. You know what He saves me from? Você sabe de que Ele me salva? Me! Eu mesmo. He saves me from me. Ele me salva de mim mesmo. It's true. É verdade. I mean, that's good news. That's not bad. Esse uma boa notícia não é ruim, correto? Hallelujah. That's right. That's the right answer. Essa é a resposta que serve. Okay, listen. Então ouça-me. Jesus came into the world Jesus entrou no mundo to save us para nos salvar from Satan, do from Satanás, sin, do pecado, from the power of this do world, poder deste mundo. and He does it out of His fullness. E Ele faz isso da sua plenitude. Graça, Graça, verdade. verdade. So Jesus Então Jesus is é the river. o rio. Jesus is the healer. Rio. Heal. He is the intersection Ele é a interseção of grace and truth. da graça e verdade. And this is the place E é nesse lugar that He wants to bring all of us into. onde Ele quer nos He trazer wants to bring us todos. into the fullness of grace and Ele truth. quer nos levar para a plenitude da graça e verdade. Because that's who He is. Porque é isso quem Ele é. Listen to me now. Ouça The work of the Holy Spirit in your life a obra do Espírito Santo na sua vida is very simple. é muito simples. It's to transform you É transformar você more and more cada vez mais into the image of Jesus. na imagem de Jesus. The Holy Spirit in you. O Espírito Santo dentro de você. Okay, hold on to your seat now. Agora segura bem suas cadeiras. Hold on. Segura bem. The Spirit in you is the same Spirit that was Dentro in de Jesus. você é o mesmo Espírito que estava em Jesus. Glória a Deus. The same. É o mesmo. The same. É o mesmo. That's amazing. Isso é surpreendente. So, Então, what I'm going to do o que eu quero fazer? is I'm going to talk about grace and Eu truth quero falar de graça e verdade in Jesus, em Jesus, in you. em você. And I'm going to give you 4 examples. E vou te dar 4 From exemplos. John chapter 2, 3, and 4. Vem de João capítulos 2, 3 e 4. This was going to be so much fun. Isso vai ser tão divertido. Chapter 2. Capítulo 2. It's okay for church to be fun, right? É legal que em reunião de igreja seja divertido, né? Is that okay? Certo? Pode ser? Or should I talk like this? Ou eu devia conversar assim? All right. So, Então. in John, okay, I'm not going to actually read the passage, but I want Não you. vou You can look at it. ler mesmo a passagem, mas você pode observar. This is kind of an amazing story, isn't Então, it? aqui é uma história surpreendente. Jesus não acha? has begun to gather some disciples Jesus começou a juntar alguns discípulos at the end of chapter 1. no final de But in the capítulo 1. beginning of chapter 2, No início de capítulo 2, he goes to a wedding. ele vai para um casamento. When was the last time you were at a wedding? Quando foi a última vez que você foi a um casamento? How many have been to a wedding this past month? Quantos foram a um casamento no último mês? Alguém aqui? Have you been to a wedding? Okay. How many? Okay, you've been to a wedding? Ok, já tiveram um Was it casamento? Foi legal? Not so much. Okay. Nem tanto. But weddings are typically fun. Actually, American weddings are kind of boring. Casamentos então devem ser divertidos, né? Na verdade, o casamento americano é meio sem graça. Yeah. É só mesmo. We had someone who lived with us who's from Uruguay, Havia uma pessoa que morou com a gente de and Uruguai. his whole family came up from Uruguay A to this família American wedding, toda veio de Uruguai para esse casamento americano. and they couldn't believe it E eles não acreditaram, because the wedding started at 2 o'clock, porque o casamento começou às 2 horas. and we actually started at 2 o'clock. E realmente começamos o casamento 2 horas. You don't do that down here, do Você you? não faz isso aqui, faz? The wedding starts when the bride comes, and she might not come to the next day. You don't even know, casamento right? começa quando a noiva vem e a noiva pode não vir até o dia seguinte, não é verdade? Sabe? The wedding started at 2 o'clock. The ceremony O was casamento over começou às 2 horas, a At cerimônia two. acabou at 2:45, 2h45. and then we went out Aí to the nós
to the fellowship hall and we had a meal. Para o hall onde havia recepção e tipo, comemos uma refeição. It was very quiet. Muito We ate our quente. food, Comemos nossa smiled at the comida. bride, Sorrimos para a noiva. and then Aí, we went home. voltamos para casa. And these people from Uruguay said, E esse povo de Uruguai disse, nothing has happened yet. nada aconteceu ainda. Because when they have a wedding, Porque quando eles casam, it's 2 days. é 2 dias. All through the night. A noite inteira. They thought, Eles pensavam, they said, you come back to Uruguay, we'll give you a real quando wedding back to vocês Uruguay. forem para o Uruguai, nós vamos te dar um casamento de verdade. All the Americans were coming. E os americanos gostavam. So Jesus has done no miracles. Jesus aqui não havia feito nenhum He's milagre. at a wedding in this little town called Cana. Está em um casamento em uma cidadezinha chamada Canaã. His disciples are with him, Como é que é? Caná. and his mother. E ele está com os recursos, sabe? His mother. Ele está com a mãe dele. And they run out of wine. E aí, esgota o vinho. Now, this is kind of difficult Isso é um pouco because difícil. if you have a wedding in Israel, Porque se em Israel você tiver um casamento, you must provide the wine, você tem que prover um vinho. and it had to last. E o vinho tem que durar. This wasn't grape juice. Isso não era suco de uva. This was real wine. Era vinho de verdade. Jesus drank real wine. Jesus I don't care if you drink wine or Bebia don't. vinho de verdade. Eu não me importo se você bebe I ou don't não care. bebe vinho. God Não bless importa. Deus te abençoe. Actually, when I was in the Assembly of God, Quando eu era da Assembleia de Deus, and I love the Assembly of e eu God, amo a Assembleia de Deus, but they told me there were 5 things I couldn't do anymore. eles me falaram que havia 5 coisas que eu não podia fazer. I said, okay. Eu falei, tudo bem. They said, you can't drink, Eles falaram, não pode beber, you can't smoke, não pode fumar, you can't play cards, não pode jogar baralho, you can't dance, não pode dançar and you can't go to movies. e não pode ir ao cinema. And I thought, Aí eu falei, okay. ok. I said, what do you people do for Eu fun? falei, como você se diverte então? I was raised Catholic, that's all we did for fun. We smoked, we drank, we went Eu to fui movies. criado católico e tudo que a gente fazia para divertir era isso, bebíamos, fumávamos, íamos para filme. These people played Uno and went to meetings. Eles jogavam Uno e iam para reuniões. So, okay, I love the Assembly Eu of God. amo a Assembleia de Deus. But now, Jesus is at a wedding, they're having a good time, but they run out of wine. Mas Jesus está em um casamento, eles esgotam, não, acabou o tempo, acabou o vinho, perdão. And his mother comes to him. Aí a mãe dele aproxima dele. Now remember, Agora lembre-se disso. he has done no miracles. Ele não havia feito nenhum milagre. And she says to E Jesus, ela disse a Jesus, they've run out of wine. acabou o vinho. And Jesus apparently is kind of rude to his mother. E aparentemente Jesus foi um pouco rude com sua mãe. He says to his mother, Ele disse à sua mãe, who he used to live inside of, a quem ele morava dentro dela, he says to her, ele diz a ela, what does that have to do with me? eu digo, o que isso tem a ver comigo? My time is not yet come. O meu tempo ainda não chegou. Isn't that an interesting scene at a wedding? Isso não é uma cena interessante em um casamento? Now let me ask you a question. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. How desperate is this situation? Quão desesperado é tal situação? How desperate is this? Qual é o desespero dessa situação? A urgência. In chapter 5, he's going to meet a man who hasn't been able to move for 38 Em years. capítulo 5, ele vai encontrar com um cara que não conseguiu se mover por 38 anos. That's a desperate situation. Essa é uma situação This guy's sick. desesperadora. Esse cara tá doente. How bad is it Agora, qual é a urgência that they ran out of wine? que acabou um vinho? It's embarrassing. É vergonhoso. But you know what? They Mas probably sabe, already drank too much already. provavelmente já exageraram demais. That's what I think. Eu penso nisso. All right, we're done. No more wine. Go home. Acabou o vinho, então volta todo mundo pra And casa. maybe people are irritated for a while. Talvez as pessoas se irritam um pouco. But this is not a difficult situation, Não é right? uma situação tão difícil Nobody's assim. dying. Ninguém tá morrendo. Nobody's starving. Ninguém tá passando fome. There's no demon-possessed people Não há around. nenhum endemoniado They ali. just ran out of wine. Apenas acabou o vinho. O quê? O quê? His mother says, A mãe dele diz, they ran out of
acabou o vinho. He says, wow. E ele disse, uau. Now what happens? E o que acontece? What does the mother say to the servants? O que a mãe diz para os servos dali? She says, do whatever he says. Ela fala, o que ele te mandar. He's never done anything like this. There's no miracles Não yet. havia milagres ainda, ele nunca He's tinha feito never isso. done, his mother has never seen him do a miracle. A mãe dele nunca viu ele fazer milagre. She says to these people, Aí ela diz para essas pessoas, do whatever he tells you. faz o que ele mandar. But apparently he has said to her, Aparentemente ele havia dito para I'm ela, not doing nothing. eu não vou fazer nada. It's a very strange scene, isn't É it? uma cena muito estranha, você não acha? The wedding, O casamento, they ran out of wine. acabou o The vinho, mother is, she's, the mother is full of grace. a mãe é cheia de graça, Jesus appears to be full of e truth. Jesus parece que está cheio de verdade. But what happens? E o que acontece ali? She says, do whatever he says. Ela disse, faça o que ele mandar. Does he think he's going to do something just because she said it? Você acha que ele pensa que vai fazer alguma coisa só porque ela disse? Here's what I think happened. Veja o que eu penso que aconteceu. I think the father said this to Jesus. Eu creio que o pai disse para Jesus, Obey your mother. obedeça a sua mãe. Now listen, Agora ouça, it was something like that. era algo assim. Because Jesus says, I don't do anything Porque Jesus disse, eu não faço unless I hear the nada, Father say it. a não ser que eu ouça o pai dizer. So I think the Father must have said something like, Então eu acho que eu ouvi o pai dizer algo assim. let's do this. Vamos fazer isso. So now it gets good. Agora o negócio fica bom. Now it gets good. Agora que fica bom. So Jesus is going to do it. Jesus He's acaba- gonna make- ele vai fazer. More wine. Ele vai produzir Right? mais vinho. Now, what does it say in your Bible? E o que está escrito na sua It Bíblia? says that they had, how many stone jars? Ele disse que eles tiveram não sei quantas jarras. There were 6 stone jars 6 jarras de pedra. that held between 20 and 30 gallons. Que havia entre 60 a... What do you say gallon in? Gallons, mas I believe it's like 3 uses. 60 a 80 litros. Okay. First of all, 60 a 90 litros. this is a big stone jar, right? Aqui, primeiramente, essas são jarras enormes, não? Isn't it? I mean, it's got to hold 20, let's just say they're all 25 Eu acho que eles gallons, têm que right? suportar, vamos dizer que é uns 75 We have a litros. stone jar Tem uma jarra de holds pedra 25 gallons que of liquid. suporta 75 litros de líquido. Here's my question. Agora a minha pergunta. Eliezer looks like a strong guy to me, Eliezer parece um cara bem forte pra mim. but I'm thinking this. Mas eu estou pensando o It would be seguinte. hard for him to pick up a stone jar Seria difícil para ele erguer uma jarra de pedra with nothing in it, com nada dentro dela. and then we're going to put 25 gallons of water in the Ainda stone vou jar. colocar 75 litros de água dentro dessa I jarra. think it's going to be like this. Eu acho que vai ser meio que difícil, né? It's not like this. Não é tipo assim. It's like this. É assim. 25 gallons of liquid in a stone jar. 75 litros de um líquido em uma jarra de pedra. He gets 6 big guys, Ele pega 6 caras fortes, 6 stone jars, 6 jarras de pedra, 25 gallons in each jar. 75 litros em cada Jesus jarra. says, fill them Aí up. Jesus diz, enche With o water. topo de água. Fill them up with water. Enche com água. They do it. E And I want obedece. you to picture this. Aí eu quero que você retrata isso em sua 6 mente. big guys Ele, 6 jarras, 6 caras enormes, with these big stone com essas jars jarras enormes de full pedra, of water. cheio de água. And so here's these 6 guys. E tá 6 caras. And Jesus says, okay, bring it to the master of the wedding. Aí Jesus disse, leva para o mestre da cozinha. Now this to me is a funny scene. Aí pra mim isso é uma cena engraçada. So, Então, and I think these guys are laughing together. acho que esses caras estão dando uma cisada, né? How you doing with your stone jar, E sua jarra de pedra, cara. And I think water's spilling out Eu all tô over the achando que tá place. jogando água pro lugar. And they're thinking, this is the weirdest thing I've ever done in my E eles life. estão pensando, essa deve ser a coisa mais estranha que eu já fiz They na minha bring it vida. to the master of the E wedding. eles levam isso para o mestre do He casamento. dips into one of the stone jars. Aí o mestre põe dentro de uma dessas jarras. He drinks it. E ele vai e toma And he disso. says this. E ele diz o seguinte: Wow! Uau! Wow! Uau! Where did you get
tirar esse vinho. This is the best wine I've ever drunk. É o melhor vinho que eu já bebi. Who made that? Quem fez esse vinho? Jesus. It was incredible Era incrível. wine. Era um vinho incrível. If you drank too much of it, Se bebesse demais, you would have gotten drunk. você teria se embebedado. Now, no, you can't stone me here. Vocês não podem me apedrejar. I am sure Mas eu tenho this certeza was wine que isso era vinho that would have made you drunk. que teria te embebedado. So you can't drink too much, right? Então não se pode beber muito Then you disso. can get drunk. Não se deve Now listen to beber. me. Agora ouça. Listen. Ouça. Why Por quê? is this the first miracle? Que esse é o primeiro milagre. Why Por quê? does God introduce the miracles of Que Jesus Deus introduz os milagres At a de wedding, Jesus em um casamento with wine? com vinho. I have another question. Eu tenho outra pergunta. If these 6 stone jars are filled each with 25 gallons of great Se wine, essas 6 jarras de pedra estão cheios agora de um vinho maravilhoso, how much good wine has Jesus made? quanto de vinho bom Jesus sabia feito? I'll tell you. Eu vou dizer. He's made 150 gallons. I have to say that what? 400 and what? 450 liters. É 450 litros. Do you think that's going to do it for this wedding? Você acha que isso vai suprir para esse casamento? Do you think that's going to be enough? Você acha que vai bastar para o casamento? I mean, think about it. Agora, pensa nisso. Have we just overdone it just a little bit here? Nós não exageramos um pouco. I mean, now we've got Agora nós temos 450 liters of the best wine anybody's ever tasted. 450 litros da melhor coisa que alguém já havia bebido. Now, this is not just a funny story. Isso não é apenas uma história It's engraçada. funny to me, Para actually. mim é engraçado. I think it's a hysterical story. Eu acho histérico. But it says something Mas diz algo about Jesus. sobre Jesus. It says something about how he loves you. Diz algo sobre a maneira que ele te ama. Because if this non-desperate situation Porque se nesta situação não desesperadora got that kind of response from Jesus, recebeu uma resposta como esta de Jesus, what does he care about any other situation então in your como life? ele se importaria, como ele agiria em qualquer outra situação da sua vida? What does he care? Como que seria a importância que ele daria? If he makes 450 liters of wine for a wedding that they you know what they Se probably would ele have faz done. 450 litros de vinho para um casamento, My guess is if he made 5 more liters, that would have been fine. The wedding would have been over. Good enough. Thank you very much. eu imagino se ele Everybody tivesse go home. dado mais 5 more 5 liters. litros Okay, you want apenas. another drink? Falar, Here todo you mundo teria go. bebido, todo Right? mundo vai para casa. But todo mundo vai- 450 liters, what are we trying to say? 450 litros? O que ele está querendo dizer com isso? Here's what we're saying. O que eles estão dizendo? Jesus Jesus is full é cheio of grace. de graça e verdade. This was abundance of grace. Isso aí foi uma abundância de graça. And that story E essa história is not just an old story. não é apenas uma história antiga, That's your story. é a sua história. That is your story. É a sua história. He looks at the needs in your life, Ele vê as necessidades na sua vida. and you don't have to pray to Mary, E você não precisa orar, rezar para Maria, because he's going to respond. porque ele vai That's what responder. John said. Já João disse. He's full of grace and truth. Ele é cheio de graça e verdade. Let me give you just an example. Agora vem apenas um exemplo aqui. Before I actually came to Jesus, Antes de eu chegar a vir para Jesus mesmo, James reminded me of this story 2 days ago. James me lembrou dessa história 2 dias atrás. I was in Milwaukee, Wisconsin, Eu estava em Milwaukee, Wisconsin, and I hated God. e eu odiava Deus. I heard the gospel on Sunday, Eu havia ouvido o Evangelho no domingo, and that was Wednesday, e isso foi numa and it was quarta-feira. very cold. Era muito frio, Muito frio. muito frio. Wow. Cold like you have never experienced in your Frio life. como você jamais tem experimentado na Except sua vida. for the Yorks. A não ser os Yorks, eles experimentaram. It was so cold Era tão frio
And I got out of my car, E eu desci do meu carro, little Volkswagen Bug, eu tinha um fusquinha, and all of my keys fell off of my keychain. e todas as minhas chaves caíram porque arrebentou o chaveiro. E se espalharam. And it was freezing. E estava congelando. And I'm on my hands and knees in the parking lot. Eu estou de joelhos engateando no estacionamento. I heard the gospel. Eu havia ouvido o 3 days Evangelho 3 dias atrás. Jesus Christ can give me a new start in my life. Jesus pode me dar um novo começo na minha But- vida. Mas, What's that mean? o que significa isso? I gotta find my keys. Eu tenho que encontrar minhas chaves. I had 6 keys. Eu tinha 6 chaves. I found 5. Eu encontrei 5. The one I didn't find A que eu não was the encontrei one to get into the apartment building. era o que precisava para entrar no meu apartamento. It was. É, And I spent 10 minutes eu fiquei 10 minutos on my hands and knees, engateando. and I was getting madder and madder. Eu estava ficando cada vez mais irado. I was freezing. Eu estava congelando. And I stood up, Aí eu me levantei. and I looked at the moon, Aí eu olhei para a lua. and I said this, E eu disse assim, just like this. dessa forma. Okay, God, Então, Deus, if you're God, se o Senhor é Deus, find my key. encontra minha chave. Now, if you were God, Então, se você fosse Deus, would you answer that? você responderia isso? Would you really? Responderia mesmo. I would say, no. Eu diria, Find your own key. ache sua própria chave. No. Não. So I'm doing this. Então eu estou assim, I'm yelling at the eu moon. estou gritando na lua. And I stopped. Aí eu parei. This is absolutely a true story. Essa história é absolutamente And verdadeira. I looked down, Eu olhei para o chão and the key was between my feet. e a chave estava entre meus pés. And I went, Aí eu falei, I had been all over that area eu for 10 tinha minutes. coberto essa área toda há 10 minutos, já está congelando já. I yell at the moon. E eu grito para a lua. And God says, E Deus diz, ok, tá bom. Vou cheio de graça and truth. e verdade. Because what did that truth do? Então o que essa verdade fez? It made me Me realize fez tornar, ao me compreender, this is, que isso é listen, verdadeiro. brothers and sisters, Irmãos, ouça, it's all real. é tudo verdadeiro. Sometimes we forget, Às vezes nós esquecemos, but it's real. mas é Sarah, verdadeiro. it's Sabe? real. É verdadeiro. It's real. É verdadeiro. And it's so real É tão verdadeiro that He knows who you are. que Ele sabe quem você He é. knows where you live. Ele sabe onde você He mora. knows where you hurt. Ele sabe onde você He se knows dor. what you need. Ele sabe o que He precisa. knows where you want to go. Ele sabe onde você quer chegar. He's paying attention. Ele está prestando atenção. He's thinking all the time. Está pensando o tempo He todo. is. Ele é, He's God. está, Ele é Deus. And I walked into my apartment. Aí eu entrei no meu apartamento. Aí eu I pensei, thought, I'm dead. eu tô morto. He found my key. Ele encontrou minha chave. What can I do? O que eu posso fazer agora? I would have frozen to death if he hadn't found my Se key. ele não tivesse encontrado minha chave, Maybe- ele ia congelado à morte. Maybe he doesn't want me to freeze to death. Talvez ele não quer que eu me congele até morrer. Maybe he loves me that much. Talvez ele me ama assim, Listen. tanto. I had no idea. Eu não tinha I ideia. still only have a little idea Eu ainda só consigo conceber um of pouco how much he loves me do quanto ele me ama. and how true he E is quão verdadeiro ele and how é. committed he E is quão comprometido ele é. because he thinks I belong to him. Porque ele pensa que eu sou dele. He felt that even when I was yelling at E him, ele pensou assim que ainda quando eu estava gritando com ele, he's full ele ainda é cheio of grace. de graça e verdade. Okay, I won't take too long in the rest of it. Can I do a few more? Eu que posso fazer mais histórias, não quero demorar muito, mas Isn't that a great story? não é uma história legal? That's in the Bible. Isso está na Bíblia. I love that the Bible just does just simple stories Eu amo and que a Jesus Bíblia shows up tem in histórias simple lives. simples que Jesus aparece na vida de pessoas simples. Listen, he's going to show up in your life. Ele vai aparecer em sua vida. That's just not a story about a wedding in Isso Cana. não é uma história sobre um That's your casamento em story. Canaã. É a sua história. Jesus doesn't change. Jesus não muda, não. He's alive. Ele está vivo. He's risen from the dead. Ele ressuscitou dentre os mortos. He knows who you Ele are sabe quem você é. better than you know. Melhor do que você Okay, sabe. so let's do this.
Second one, all right? Então vamos olhar para o próximo. Lembra disso. Full of grace and truth. Cheio de graça e verdade. A little further on in chapter 2. Pouco adiante, capítulo 2. Jesus walks into the temple. Jesus. Verses maybe 13 to... Versículos de 13 13 to 17. a 17. He walks into the temple. Ele entra no templo. What's happening in the temple? O que está acontecendo no templo? Anybody know? What's Alguém happening? sabe o que está acontecendo ali? What? Mercado. Hã? Mercado. Market. Market. Da marca. Okay, so everybody's got tables set up, Então, right? todo mundo armou umas mesas lá. They're selling stuff. Estão vendendo coisas. This was the beginning of Christian TV. Era o início da televisão evangélica. And so they're selling stuff. Estão vendendo coisas. And Jesus looks at E this Jesus olha para isso and has a negative reaction. e ele tem uma reação negativa. And now I want you to think about the guys that set up the table. Que você pensa sobre esses caras que armaram essas mesas. Were these all bad guys? Eram caras ruins. Typically we think these are all bad guys. Tipicamente pensaríamos, esses são os caras malandros, né? I don't think so. Eu não acho, não. I think these are guys that are just trying to make a living. Eu acho que eram uns caras que estavam tentando sobreviver. Just trying to put things together and make stuff Tentando happen. achar um jeito They de fazer have- as coisas They have acontecerem. wives, Tem esposa, they have children, tem they're filhos, trying to make a little bit of money. estão tentando ganhar um trocado. And Jesus walks in, E Jesus entra, looks at this, ele olha para isso he goes out and he makes a whip, e ele faz um chicote. comes back in the temple, Ele entra no templo and starts knocking tables over e and começou a derrubar as mesas and driving people out of the temple. e chicotear as pessoas, expulsando-os do templo. Question. Agora pergunta, What about this full of grace? e essa parte cheia de graça? This doesn't feel Isso não tem um very sentimento gracious, does it? de gracioso, não? But listen, here's what's happening. Mas veja o que está acontecendo. Because this may happen in your life. Que isso pode acontecer na sua vida. Sometimes God might walk into your Em life algum momento Deus pode entrar na sua vida and knock the tables. e Ele pode derrubar as mesas. Everybody say hallelujah. E todo mundo diga, He might knock the tables. Ele pode derrubar as mesas. But I thought, Mas eu pensei que ele é cheio de graça. listen, grace Ouça, is graça not you getting to do whatever you want to não é do. você ter a permissão de fazer tudo o que quiser fazer. Grace is Jesus sometimes entering your life Graça é, às vezes, quando Jesus entra na sua vida, and making a huge interruption. ele faz uma grande And interrupção. everything seems like it's going wrong. E tudo passa a parecer que está How many of you ever had a day like errado. that? Quantos de vocês já tiveram How many ever had a week like that? Quantos de vocês How tiveram many ever had a month like that? Quantos tiveram Have you ever meses? had a year like that? E um ano? Já What about a decade? Have you ever had a 10 anos, já teve 10 anos assim? Now, listen to me. Listen to me. 30 anos. It's grace. Ouça, isso é graça. Say that. Say it's grace. Diga assim, graça. Does it feel like grace? Tem um sentimento de graça? Não. No, it does not. Não tem. No, it feels awful. O sentimento é ruim. It feels awful. O sentimento é ruim. But listen, Mas ouça, you are not in charge of your own você transformation. não pode mandar em sua própria transformação. You know that? Sabia disso? This is a work of the Holy Spirit. Isso é uma obra do Espírito Santo. He's in charge of your Ele transformation. é que manda na sua transformação. So sometimes Então, às He's vezes, going to make you so much wine, ele vai fazer tanto vinho it'll last for 5 years. que vai durar para 5 anos. And sometimes E às vezes, He's going to make a whip ele vai fazer um chicote and knock your tables over. e derrubar as suas mesas. With love. Glória a Deus. With love. Com amor, With love. com amor. Now listen to me. Agora, ouça. If we don't understand this, Se não compreendamos isso, we're going to try to make Jesus be our butler. nós vamos tentar tornar Jesus nosso We're going mordomo. to say, Jesus, I need this, A I gente vai, need Jesus, this. eu quero isso, preciso daquilo.
Because many times Porque muitas vezes we don't want to change. nós não queremos mudar. We want God to change Nós queremos que Deus se mude and fit into our life. e se encaixe em nossas vidas. Let me say that again. Eu vou dizer isso de novo. We don't want to change. Nós não queremos I mudar. want things to stay the same Eu and quero que always as be coisas nice permaneçam all the o time. mesmo e sejam sempre bonzinhos para mim o tempo todo. Right? I have a confession to make. Eu tenho uma confissão. Every day I wake up, Todo dia eu acordo, I kind of know what I'm going to do that day. eu sei mais ou menos o que eu vou fazer naquele dia. And here's my hope. E a minha esperança é, I don't say it, eu não digo isso, but here's my hope. mas a minha esperança é esta. I hope that everything goes well Eu espero que tudo dê certo, all day long. o dia inteiro. I hope there's no traffic, Eu espero que não há trânsito, and I hope that everybody's nice to me eu espero que todos sejam bonzinhos Everything's comigo well with me. e pensem bem and de mim speaks nicely to e me. falam de uma forma agradável You do comigo. too, don't you? Você também espera isso, That's what you não? hope É for. isso que você espera, It never mas happens. nunca acontece. It never happens. Nunca acontece. Because you know why? Sabe por quê? Because you live inside of you. Porque você mora dentro de você. And you are a mixture of giftedness and E dis- você é uma mistura de dotado e disfuncional. But here's the good news. E a boa notícia é, The Holy Spirit lives inside. o Espírito Santo habita em você. And there's a work going on, E há uma obra acontecendo ali. but we have to cooperate. Mas nós temos que cooperar com ele. You know, I just read a book. Eu acabei de ler um livro. I don't recommend it. Eu não recomendo esse livro. It's difficult, É um livro difícil de ler. but it's wonderful. Read it at your own risk. Mas é maravilhoso, leia a seu próprio risco. But he quoted Gregory of Nyssa. Mas ele citou Gregório de Nissa. Gregory of Nyssa said this: E Gregório de Nissa disse o seguinte: sin happens pecado acontece when we refuse to keep growing. quando recusamos continuar a crescer. Let me say that again. Vou dizer de novo: Sin o happens pecado acontece when we refuse to keep growing. quando recusamos continuar a crescer. Your transformation A sua transformação into the image of Jesus à imagem de Jesus Cristo is the first priority é a primeira prioridade of the Holy Spirit do inside of you. Espírito Santo que habita em And você. sometimes E às vezes he'll give you more wine than you can ele handle. vai dar mais vinho do que você possa beber. And sometimes E às vezes he's going to turn the table. ele vai virar suas mesas. Now, Agora, it's all grace é tudo graça and truth. e verdade. We think grace is just when everything goes A perfect. gente pensa que graça é só quando está tudo That's not true. indo de forma perfeita. Isso não é It's not verdade. true. Isso não é verdade. So very quickly, Então, rapidamente, I want you to think about that scene when he's driving people out of the quero temple. que vocês enquadram aquela cena que ele está expulsando pessoas do templo. This is an act of grace É um ato de graça, because what they're doing is they're blaspheming God. porque o que estão fazendo ali, estão blasfemando a Deus. This house of prayer Isso é uma casa de has oração become a e se marketplace. tornou um mercado. And how does that happen? E como isso acontece? Very gradually, Gradativamente, one step at a time. um passo de cada vez. First there was one table, Primeiro havia uma mesinha, there was two, depois duas there mesinhas, was competition, depois havia uma and there was competição, 5 tables. aí depois 5 Pretty meses, soon, aí logo em seguida there were tables everywhere. haviam mesas por todo lado. That's how sin works in our O hearts. pecado trabalha em nossos One corações step. dessa forma, um passo, One table. uma mesa. I'm just selling one pigeon. Estou vendendo só uma And then comida, it's 2 pigeons. aí depois duas And then comidas, it's 3 aí tables. depois é 3 mesas, And it happens e isso acontece gradually. gradativamente. Sin Pecado is deceptive. é enganador, It's deceptive. é enganador. And it's meant to destroy you. E foi feito para destruir você. It's meant to destroy your life. Tem o propósito de destruir a sua vida. So sometimes, Então, às vezes, grace is Jesus entering. graça significa Jesus Knocking the entra, tables over. derruba suas mesas. I've had 3 major times in my Eu life. tive 3 momentos When grandiosos na minha Jesus vida. walked into this temple Enquanto Jesus entrou nesse templo and he knocked the tables e over, ele derrubou as mesas
And I was on the ground. E eu estava no chão. I understand what I'm saying? Estão entendendo o que eu estou dizendo? And it was grace. E foi graça. Oh my God. Oh, Deus. Oh, my God. Oh, Deus. It was such grace. Foi tanta graça. But it was painful. Mas foi doloroso. It was awful. Foi terrível. But what would have been worse Mas o que poderia ter sido pior is if it did change. é se não houve mudança. I would have been totally deceived. Aí eu teria sido tão It was enganado. an act of grace. Foi um ato de graça. Where I saw the truth. Onde eu enxerguei a verdade. Two more really quickly. You've been very patient. Vocês estão sendo bem pacientes. Jesus Então, meets Nicodemus in chapter 3. Jesus encontra em capítulo 3 com Right. Nicodemos. Now we got a guy, whoa, Agora he's nós temos um spiritual, cara, right? uau, ele é espiritual, né? We got a guy, a verdade guy, Ele é cara de verdade. right? Sim? We got a guy, Cara and so he shows up to Jesus in the que night chega a Jesus no meio da noite and says, we heard about you, e ele fala, nós ouvimos a seu respeito, and we're very impressed. estamos muito impressionados. And Jesus E says, Jesus disse, wow, uau, thank you very much. It obrigado. would be great to have you be with us Seria muito legal se because você you estivesse know conosco, so much truth. porque você sabe tanta verdade. I'm so happy you came to Estou see me. muito bom que você veio me Did ver. he say that? Ele diz isso? I don't think so. Não, eu acho que ele não disse isso. Nicodemus comes and says, Nicodemo chegou e disse, we're very impressed. estamos muito impressionados. And Jesus said, E Jesus disse, you have to be born again. você tem que nascer de novo. Now, if I were Nicodemus, I would say, do you know how long I've studied to get this far? Se eu fosse Nicodemos, eu teria dito, você sabe o quanto estudei para chegar até aqui? I'm the top of my class. Eu sou o cara, o primeiro da minha sala, What are you talking about, born da minha again? classe. Quer dizer, você está falando de nascer de novo? Jesus says, E basically, Jesus diz basicamente, you're blind. você é cego, You don't see it. você não está enxergando nada. Where's the grace? Cadê a graça? That's grace. Isso é graça. When Jesus tells you the truth, Quando Jesus fala a você a verdade sobre você mesmo, that's grace. isso é graça. You know what he says to Nicodemus? Sabe o que ele diz ao Nicodemos? He says, Ele disse, and Nicodemus knows the Bible Nicodemos better conhece as Escrituras melhor than you will ever know. que você jamais vai conhecer as Escrituras. This guy knows the Bible. Ele conhece as He's got the Escrituras. first 5 books memorized. Ele sabia, ele Genesis, memorizou os primeiros Deuteronomy. 5 livros, Gênesis ao Deuteronômio. He quoted. E ele poderia citar os He livros. knows the truth, Sabe a verdade, but he doesn't know. mas ele não Because conhece a Jesus verdade. quotes one verse from the book of Numbers, Porque Jesus cita versículo de Números. and he says the Son of Man is going to be raised up like the serpent in the Aí ele wilderness. diz o filho do homem será erguido como serpente no And everybody deserto. who looks to him Aí todo mundo olha para ele will be saved. e que todo mundo que olha para ele será Now salvo. I'll tell you what Nicodemus thought. Eu vou te falar o que Nicodemos diz. That's ridiculous. Isso é ridículo. That is such bad theology. Isso aí é uma teologia tão ruim, But his theology mas a teologia dele had to change. Why? tinha que mudar. Because the Son of God was here. Porque está aqui diante dele o Filho de Now what Deus. happened to Nicodemus? O que aconteceu com Nicodemos? He walked away. Ele saiu. He shows up again in chapter 7. Ele aparece de novo em capítulo 7. And he defends Jesus. E ele defende Jesus. We should at least listen to this Ele fala guy. assim, a gente deveria pelo And menos ouvir esse cara. he gets rebuked by his fellows. Aí os amigos dele But in repreendem. chapter 19, Aí em capítulo 19, he and Joseph go to Pilate. ele e José vão ao Pôncio Pilatos. And Nicodemus buries him. E Nicodemos enterra Jesus ali. When you go to heaven, Quando você vai ao céu, I'm absolutely sure you're going to meet Nicodemus. eu tenho certeza que você vai encontrar But it took Nicodemos. him Mas levou ele 3 years. 3 anos. This was grace. Isso é graça. How Jesus related to him. Como Jesus relacionou com He gave him the Isso é truth. graça. Ele deu a verdade. Listen, everybody you relate to Todo mundo com quem você is relaciona in an entirely different place. está em um lugar completamente And you're going to diferente. have to know the E Holy você Spirit terá que conhecer o Espírito Santo and how to not treat e saber como não tratar Nicodemus Nicodemos like he's a guy in the temple with a table como of ele é um pigeons. cara no templo com umas mesas. You're going to have to learn Você vai ter que from the aprender Holy Spirit. do Espírito Santo, All right. Full of grace and truth. One more. cheio de graça e verdade. Mais um e nós vamos para cá. My Zooey. Mais um, My Zoom. mais uma questão. Okay.
Mais um. chapter 4. Capítulo 4. This is, to me, this is maybe the most fun story in the Bible. Para mim, talvez seja uma das histórias mais divertidas da Bíblia. Jesus shows up in Samaria. Jesus aparece em Samaria. What do you know about Samaria? O que vocês sabem de Samaria? Do the Jews like the Samaritans? Os judeus gostam de samaritanos? No, they hate them. Não, They, odeiam os it's samaritanos. like, they're like animals. Eles são como animais. They don't want to touch them. Não querem nem They tocar don't even want neles. to look at them. Eles não querem nem olhar para os samaritanos. It's like, ugh. Eles ficam... So Jesus goes into Samaria Jesus chega em and he Samaria sits down at a well. e ele senta do lado de um poço. And what do his 12 guys do? E o que os seus 12 caras fazem? They walk into town Eles entram na cidade to go get food. para buscar Now, alimento. does anything strike you as odd about that? Tem uma coisa estranha sobre essa história. Think about it. Pensa bem, The Son of God Filho de Deus is walking with them. está caminhando com eles. He's tired. Ele está He sits down. cansado. Ele senta. Do we need 12 guys to go get the sandwiches? Precisamos de 12 homens para buscar os sanduíches. Really? De fato, Do precisamos. we need 12 guys to do this? Precisa de 12 caras para fazer isso? We're going to leave the Messiah all by himself, Vamos deixar o Messias sozinho. and we have to all go get him. E nós temos que todos sair juntos. Yeah, but men are like that. You know that men are like Os that. homens são assim, né? Na verdade, ele é assim. Right? Na We like verdade, to do it together. Let's a go. gente tem que fazer junto. Vamos juntos. Vamos todo mundo. Okay, so here they go. They're going into town, right? Tá eles entrando na cidade, certo? Okay, who's coming out of town? Quem está saindo da cidade? The woman, right? A mulher Now, samaritana. what's the problem with this? Qual é o problema aqui? The problem is this. O problema é o seguinte. It's the 6th hour, É a sexta hora, which means it's noon. que diz que é o meio-dia. The women would probably go out to get water all together at the 1st or 2nd hour. As mulheres, mais ou menos na segunda hora, 6 o'clock, saíram todas juntas para 7 buscar o'clock, água. 8 o'clock, and 6 da manhã, it 7 was da a manhã. communal 8 da manhã. event. Era um evento comunitário They all did it together. e faziam isso She's sempre. coming out alone. Sai uma mulher sozinha We find out why. e descobrimos por quê. She's bad. Ela é uma mulher Right. ruim, certo? She's bad. Ela é má. Everybody says she's bad. Todo mundo diz, ela é má. She's bad. She's bad. Ela é má. Now, the disciples are walking into town. Aí os discípulos entram na cidade. What do they say to the woman? O que eles dizem para a mulher? What do you think? What do you think they said to Vocês her? acham que eles diriam para essa mulher? Hey, how you E doing? aí, como vai? They don't look at her. Eles nem olham para They don't ela, acknowledge her não existence. reconhecem que They existe, know who she is. sabem quem ela They é. just think, wow, Eles pensam, nossa, I hate eu Samaritans. odeio os I hate all samaritanos. Samaritans. Eu odeio todos os But I samaritanos. especially hate these kind of women Especialmente Samaritans. esse Who tipo are de so samaritano mulher que é bad. tão má. Whoa, I am so thankful I'm a Jew. Graças a Deus eu sou um I'm not a judeu. Samaritan. Eu não sou And I'm not a samaritano. woman. E eu não sou mulher. I'm good. Eu sou bom. I'm Jew. Eu sou judeu. And they're patting each other on the back and saying, Estão oh, come on, man. se exaltando ao We're orgulho, Jewish tapinha nas men. costas. Nós somos homens judeus. And she feels it, right? E ela deve sentir isso, né? She's been feeling it all her life. Ela está sentindo isso a vida toda. She gets out to the well. Aí ela chega no poço, She sees another Jewish guy. aí ela encontra um outro She's homem thinking, judeu. oh, Para poder de nossa. why did they have to come Por here? que eles tiveram que vir aqui? Jesus says, grab a drink. Aí Jesus diz, posso beber uma She água? says, Ela diz, que? and remember, who is he? Quem ele é? Full Cheio of grace. de graça, de verdade. He's full. Cheio. There's no part in him that doesn't have grace in him. Não há parte nele que não possui graça e verdade. We're a mixture. Nós somos uma mistura. He's full. Ele é cheio. Amém. He says, can I have a drink? Ele diz, posso beber algo? She said, Ela disse, really? You're a Jewish man. I'm a Samaritan. We são don't talk. caras We're not supposed to be judeus. talking. Eu sou samaritano, a gente não devia estar conversando. She says, how are you going to get some water? You don't have a bucket. Ela disse, como que você vai conseguir puxar água se não tem balde? He says, well, if you ask me, Ele disse, se você me pedir, I'll give you living. eu te dou água viva. She thinks, he's a crazy Jewish
Ela pensa, esse é um judeu louco. And they get into this conversation. Aí eles se engatam no diálogo. But Jesus enters life. Aí Jesus entra a vida. He enters into this broken woman's Ele entra soul. na alma dessa mulher And quebrada. at one point, he says to her, E em algum momento ele diz para ela, I want you to go call your husband. eu quero que você chame o seu marido. She says, I don't know. Ela diz, não, não tenho marido. Jesus said, Jesus diz, eu sei. you've had fun. Você teve sim. And you're living with someone who is not E your agora está morando com um cara que não é seu marido. Now, Agora, what does she feel? o que ela está sentindo? I think she's feeling ashamed Eu acho que ela está sentindo envergonhada, condemned, condenada. and waiting for his Está esperando, She feels awful. está sentindo. But this guy says he wants to give me living water. Mas esse cara diz que ele quer me dar água viva. You know what she does? Sabe o que ela faz? She tries to get into a theological debate. Ela tenta ter uma discussão teológica Amazing. com Jesus. It's just amazing. Surpreendente. You worship on this mountain, vocês and adoram we tal worship on this montanha, nós mountain. adoramos I essa don't know. montanha. Can we talk about that instead of me? A gente pode falar sobre isso do que sobre eu. Jesus says, you know what? Aí Jesus diz, Forget the mountain. esquece as montanhas. Because those who are going to worship now Aqueles que vão adorar are agora going to worship in the spirit, vão adorar em espírito, em verdade, including you. até você. This grace Essa graça includes you. inclui você. Listen to me. Ouça, There's no one else não há ninguém lá for grace and truth. onde graça e verdade It's not included. não o inclui. He loves them all. Ele ama todos. He wants to touch them all. Ele quer tocar todos. He wants to enter their lives Ele quer entrar em suas with vidas grace and truth. com graça e verdade. How's he going to do it? Como ele irá fazer? Eliezer. Com Eliezer? Right? Sim. And E Jaqueline? Jacqueline. He's going to do it with these two. Ele vai fazer com esses dois. And I don't know about the rest of you, but I know he's going to do it with these Não two. sei do restante de vocês, mas sei desses dois sim. Listen to me. Ouça-me. He has chosen you. Ele escolheu você. Think about this. Pense nisso. Jesus is talking to this woman. Jesus está falando com uma mulher. She realized he's the Messiah. Ela percebeu que ele é o Messias. Here come the disciples. Lá vem os discípulos. They got the sandwiches. Eles buscaram sanduíches. They did it. E conseguiram. E aí, nós conseguimos os sanduíches. But they look at Jesus talking to the Spirit. Aí eles observam Jesus falando com uma mulher samaritana. And they're nervous. Eles ficaram nervosos. He's not supposed to be talking. Ele não deveria estar falando com essa mulher. And they said, Eles diziam, day, dia quente. how you doing? Como é que você está? And they said, eat. Eles disseram, come. He says, I already ate. Ele disse, eu já comi. Eles disseram, He said, my food meu alimento is to do the will of him who sent me. é fazer a vontade daquele que me And to accomplish his will. e cumprir o seu, a sua obra. Do you know what? Sabe uma coisa? That's your food. É o seu alimento também. That's the food of your life. É o alimento da sua vida. And there's nothing else coming. E não há nada mais por vir. Everything else is fake. Tudo mais do que isso é falso. That's the real food of your O life. alimento verdadeiro é And isso. nothing else will satisfy. Mas nada irá satisfazer. Nothing else will satisfy. Nada mais irá But satisfazer. there will be many Mas lies, haverá muitas mentiras. many things that will say, oh, this will Muitas do coisas it. que vão dizer It que will not do isso it. vai funcionar, isso não vai funcionar. This is what he's saying to this woman. O que ele diz para essa mulher This is what he's saying to his disciples. é o que ele está dizendo para os seus discípulos. Now, what are his disciples experiencing? E qual é a experiência dos discípulos agora? Grace. Graça, But it's painful. mas é uma graça dolorosa. I feel better if I can exclude a whole bunch of people. Eu consigo me sentir melhor se eu consigo excluir um bom número de pessoas. Exclude them. Exclua essas pessoas. The gays, Os homossexuais, lesbians, lésbicas, the blacks, os negros, the Samaritans. os samaritanos. Because they're not. Porque não são como nós. They're not. Não são como They're not. Não são. São. They're like us. São como nós. We are the same. Nós somos We have iguais. been damaged by sin. Nós somos estragados And pelo it's pecado. Jesus. E só His Jesus, grace. a sua graça, a sua verdade. I'm done. Just going to pray. Eu só vou orar com você. This Jesus
Esse Jesus has been in this room today. esteve nessa sala essa noite Isn't that great? toda. Isso não é ótimo? And He knows E ele sabe what's going on for you. o que está acontecendo dentro de He você. knows the fears. Sabe os medos. He knows the Ele frustrations. sabe as He knows the frustrações. places that are not working in Sabe your os life. lugares que não estão trabalhando, funcionando na sua vida. And He loves you. E ele ama você. He is totally Ele está totalmente for you. a seu favor. And He is intending E ele pretende to continue to change you. continuar a transformar você. Remember this. E agora lembre It's disso. only when we refuse to change É só quando recusamos mudar that sin happens. que acontece o pecado. You've got to be committed to this Você tem que se comprometer a program of Jesus esse programa de Jesus called the Holy Spirit. chamado Espírito em você. He's very good at this. Ele é muito bom nisso. He's very good at changing Ele é muito bom em transformar você. because He's full Porque ele é cheio of grace and truth. de graça e verdade. I'm going to pray a prayer. Agora eu vou orar agora. James is going to say it, E James vai traduzir. and I want you to say it after E eu James. quero que você repita com Me, James. James, Vai ser eu, you. James, você. Okay? Ok? Você? Let's get it. Tá, vamos ficar de pé? And if you would do one more thing, E se puder fazer mais uma coisa, you don't have to, não é necessário, você não tem que but fazer. if you just would hold your hands open, Mas se você puder abrir suas mãos assim, as if God wants to give you something, como se Deus quisesse te dar algo, then let's pray. então vamos orar. Father in heaven, Pai Celeste, Father of our Lord Jesus o Christ, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, we thank you this day te agradecemos essa noite, te agradecemos essa noite, that you have not left us alone, que não nos deixou sozinhos, que não nos deixou sozinhos, that you will not leave us alone que não irá nos deixar sozinhos, que não irá nos deixar sozinhos, until you finish your work in us. até que cumpra sua obra em nós. até que cumpra sua obra em nós. Jesus, we thank you Jesus, te agradecemos. Jesus, te agradecemos, that you are full of grace and truth. Que o Senhor é cheio de graça e verdade. que o Senhor é cheio de graça e verdade, And you will always be full of grace Que and truth. sempre estará cheio de graça e verdade. que sempre estará cheio de graça e verdade, Every day of our lives, Todos os dias de nossas vidas. todos os dias de nossas vidas, every situation, Em cada situação. em cada situação, every relationship, Em cada relacionamento. em cada relacionamento, every financial trouble, Em cada problema financeiro. em cada problema financeiro, every physical trouble. Em cada problema físico. em cada problema físico. Jesus, Jesus, change my heart. Transforma o meu coração. transforma o meu coração, Fill me again Enche-me de novo enche de novo, with grace, com graça. com graça, with truth. Com verdade. com verdade, Fill me again. Enche-me de novo. enche de novo. I worship you tonight. Eu te adoro nessa noite. Eu te adoro nesta noite. And I pray that as you change me, E eu oro que enquanto me transforma, Eu oro que não me transforma, day by day, a cada dia, a cada dia, that you would use me que o Senhor possa me usar que o Senhor possa me usar to enter into the lives of others para entrar na vida de outras pessoas, para entrar na vida de outras pessoas, your grace, com a sua graça com a sua graça, your truth. e com a sua verdade. com a sua verdade. Jesus, I pray Jesus, eu oro Jesus, eu oro that you would bless my marriage, que abençoe o meu casamento, que abençoe meu casamento, that you would help me que me ajude to love my wife or husband. a amar a minha esposa, meu esposo, amar meu esposo, Help me me ajuda me ajuda to raise my children a criar os meus filhos a criar os meus filhos for your glory. para a sua glória. para a sua glória. And Lord, I pray E, Senhor, eu oro Senhor, eu oro that you would use me que me use que me use among the people that you have connected me to. entre as pessoas que o Senhor colocou em minha vida. entre as pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Help me to be a blessing to Me them, ajuda a ser bênção para essas pessoas. Me ajuda a ser bênção para essas pessoas. to be a channel of your grace and truth. Para ser um canal da sua graça e verdade. Para ser um canal da sua graça e verdade. Today and tomorrow, Hoje e amanhã Hoje e amanhã, for the rest of my life. e para o resto da minha vida. para o
possamos em seu nome. Your name that is higher than any other. Seu nome que é mais alto do que todo outro nome. Seu nome que é mais alto que todo outro nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.